Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Esse nosso bate-papo, eu nem gosto de chamar isso aqui de podcast, é um bate-papo no qual nós temos o objetivo de conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que têm histórias para contar, né? Eu sou mineiro e, como bom mineiro, eu sou contador de causos, a gente gosta de histórias. E o nosso objetivo aqui é trazer histórias sobre carreira, sobre trabalho, sobre mercado. A gente tem trazido tanto pessoas das profissões, né? Você vai ver nesses vídeos novos que estão lançando essa semana, o pessoal falando sobre TI, tecnologia da informação, falando sobre inteligência artificial, mas eu tenho trazido muita gente também de recursos humanos, porque eu acho que o profissional de recursos humanos, ele tem os dois lados, né? Ele vê a empresa e ele vê também a própria carreira, né? E hoje eu estou trazendo uma pessoa aqui nova, mas que já tem uma carreira muito consolidada, muito interessante em grandes empresas, né? Que é a Roberta Maísa, que vai falar para a gente de um tema que, de certa forma, né, Roberta, é o tema que é a base do futuro das carreiras, que é aprender a aprender e, mais do que isso, o aprendizado ao longo da vida e a autorresponsabilidade que a gente tem com o nosso aprendizado, com o nosso desenvolvimento. Então, seja bem-vinda, Roberta, obrigado por estar aqui num sábado à tarde, e só tenho a te agradecer. E eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse dessa psicóloga que vira RH, que é um caminho muito comum das pessoas, né? E começasse já a contar um pouquinho da sua história para a gente te conhecer um pouco mais. Tá ótimo. Cachito, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra participar, né, dessa conversa, como você trouxe. Quando você fez o convite, dei uma olhada no seu canal, achei muito legal essa forma de falarmos de pessoas, né? Sim. No final das contas, a gente está falando de pessoas. Contando um pouquinho da minha história, né? Então, eu sou psicóloga, eu entrei no RH muito cedo. Eu entrei no RH com 14 anos. Nossa. Realmente bem cedo, agora são mais de 10, né? Hoje estou com 28, vou completar 29, mas com 14 anos eu já estava no RH. Tudo começou com o ensino médio, né? Conversando com meu pai, ele falou: olha, você tem que fazer um curso, né? Vamos lá, vamos para cima, decide, né? A gente tem que pensar isso, o que você quer fazer. E aí eu iniciei um curso de contabilidade, junto com o ensino médio. Posso só te pedir para você chegar o microfone um pouquinho mais para não ficar perdido, mas não vamos continuar aqui nosso papo. Não, sem problema. Só por o som não ficar muito baixo. Tá bom? Tá ótimo. E aí eu conto isso porque foi a forma que eu iniciei, né, Sim. no RH. Foi fazendo contabilidade ali com 14 anos, comecei trabalhando dando suporte em folha de pagamento, ponto, de tudo um pouquinho. Meio que pelo DP que você entrou, né? Exato, exatamente. Eu entrei no DP, entrei na área de administração de pessoas, dali foi a minha porta de entrada mesmo, né? Mudei ali, passei por algumas empresas e fui para a área de desenvolvimento humano organizacional, DHO, que é a minha maior experiência, né? Tanto com atração e seleção, quanto com treinamento e desenvolvimento organizacional. Deixa eu pegar um gancho aí que é interessante, porque, em geral, né, quando a gente conversa com psicólogos que atuam no RH, porque o RH ele tem um pouco dessa multiplicidade de tarefas, né? Muita gente que vem de contabilidade, muita gente que vem de direito, principalmente na área de DP, né? Porque você tem a questão jurídica, né, da relação, e tem muita gente de educação, tem muita gente de psicologia, porque é gente do outro lado. E então, você acha que tem uma trajetória um pouco diferente. Você foi fazer psicologia já sendo do RH, porque geralmente as pessoas fazem psicologia, querem ser psicólogos clínicos e depois caem no RH muitas vezes, né? Realmente, é exatamente isso que você trouxe, né? O meu foi um pouco diferente. Eu entrei no RH por ADM, sempre quis, né, fazer psicologia, até ligado com uma trajetória de vida pessoal. Acredito muito no poder da psicologia de transformar vidas, da gente aprender a ressignificar a nossa vida, nossa história, nossa trajetória. Né? Não conhecer, né, de fato, que a gente não é ensinado a isso, né, Cachito? Muito pelo contrário, a gente é ensinado a não olhar no espelho, né? Exato. Exatamente. Então, na verdade, eu unifiquei duas paixões, né? Que foi o RH e a psicologia que eu sempre quis fazer. E aí, atuei com atração e seleção, de diversos níveis, do nível operacional, do nível tático, e hoje estou atuando aí em desenvolvimento organizacional. Participei da
revitalização da nossa universidade corporativa, da empresa que eu trabalho hoje, né? Hoje eu trabalho em uma empresa do agro que está muito conectada com os meus valores, né? Então é uma empresa que cuida muito do meio ambiente, responsabilidade social, então está muito alinhada com o que eu acredito de propósito, né? Deixa eu pegar, eu vou pegando uns ganchos, tá? Claro, tranquilo. É muito legal falar do agro aqui, né? Assim, eu não sou de Ribeirão, moro aqui há alguns anos, e assim, a gente sabe da importância do agro na economia, mas às vezes a gente tem a impressão, quem não é do mercado, que o agro é uma fazenda lá e o povo colhendo as coisas. E quando você vem para Ribeirão, que é um centro do agronegócio e tem um foco muito grande na inovação, a gente tem centros tecnológicos aqui fantásticos ligados ao agro, né? Nós temos o Dabi, temos o Supera, todos eles muito ligados. A gente vê que o agro, as empresas de agro são extremamente profissionalizadas, extremamente inovadoras, com uma preocupação, como você disse, de gestão de pessoas, que quem não entende o mercado fala assim, não sabe essa realidade, né, das empresas de agro. Exatamente isso, Cachito. Como você falou, muitas vezes com uma visão limitada, né? E o agro cada vez mais está pensando em inovação, gestão de pessoas, né? Cuidar do meio ambiente, responsabilidade social, e só cresce, né, no nosso país. Sim. E assim, você tem, como eu disse, uma trajetória um pouco diferente, as pessoas em geral vêm da psicologia para depois entrar no RH, mas eu acho que é legal nessa sua trajetória vir primeiro do DP, né? Porque você vê a parte mais jurídica e os problemas, as reclamações das pessoas, e a folha de pagamento, minhas férias que não vieram, aquelas coisas, né? E quando você cai no recrutamento e seleção, eu acabei de entrevistar a Fabiana Vieira, que é uma recrutadora, e depois, né, DHO, treinamento, desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, que está além do treinamento e desenvolvimento, você vai para um outro lado completamente diferente das pessoas, né? A pessoa, ali quando você me mandou ali aquele material para a gente preparar aqui, você colocou a história das pessoas como universos, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente, que tem uma vivência diferente, uma história diferente, e muitas vezes as empresas não têm essa capacidade de lidar com essas diferenças, né? É isso aí, Cachito. Então eu vou para uma área totalmente diferente, né, que é trabalhar direcionado para pessoas, é a área que eu me encontrei, é a área que eu trabalho realmente com muito amor mesmo, e eu vejo o quanto, por exemplo, o profissional de psicologia, ele pode atuar no desenvolvimento dessas pessoas. Trabalhar com pessoas não é fácil. É um desafio, cada um é um universo, né? Cada um carrega aí uma bagagem, uma trajetória, um propósito relacionado ao trabalho, por que cada um trabalha. Então não é uma receita de bolo. É por isso que eu gosto dessa frase de que cada pessoa é um universo, carrega um universo dentro de si. Eu sempre comento, né? Um dos papéis que eu tenho na consultoria é estruturar empresas que estão em processo de profissionalização. Então você tem que lidar muito tanto com aquele empresário que começou pequenininho e hoje ele tem uma grande empresa, ou aquela pessoa que começou lá do início na empresa e hoje está numa posição de destaque, às vezes não foi preparada para ser líder, não foi preparada para liderança. E eu sempre falo isso, assim, que não existe essa história de eu queria um tanto de pessoas iguais a mim. Porque se fosse um tanto de gente igual a você, seria horrível, né? Você teria todos os seus erros multiplicados por várias pessoas. As pessoas são diferentes e mais do que isso, são pessoas diferentes, em ciclos de vida diferentes. Às vezes a pessoa está começando a sua vida, a outra está lá querendo aposentar, o outro é casado, o outro tem filho, o outro não tem filho, né? Torce para um time de futebol, gosta de um esporte, estudou, não estudou, gosta de um político. E essas pessoas elas precisam conviver 8, 10 horas por dia, e muitas vezes assim, né, eu não tenho nada a ver com você, eu sou de outra idade, eu tenho uma outra vivência, eu tenho um outro ciclo de vida, eu tenho valores diferentes do seu, mas a gente tem que conviver, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas nas empresas, né? Com certeza, Cachito, você trouxe um ponto aqui muito importante para a gente falar, e aí não tem como falar disso, nem eu foco aqui, mas não falar de encontro de gerações, né?
a gente está numa era do mercado de trabalho como um todo, que é a gente tem o maior encontro de gerações, né? Então a geração X, os millennials convivendo juntos, a gente tem a geração Alpha, que daqui 5 anos já está trabalhando também, já estão iniciando. Os baby boomers, então assim, o que eu gosto de falar também, a pluralidade humana, Sim. né? E a gente precisa das pessoas que são diferentes de nós, como você pontuou, senão eu não vou aprender coisa nova, eu não vou olhar a partir de outra ótica. E olha que interessante, hoje a gente tem um trabalho grande, né? A gente tem uma meta na empresa que eu trabalho, né? Um projeto que eu faço parte, é formar todo o nosso corpo de gestão, então toda a nossa liderança. E é um tema que a gente trabalha, e é um tema que é muito interessante, né? Trabalhar com esses líderes, o quanto a gente ganha com essa pluralidade, Sim. com essa diversidade, né? O quanto uma geração pode ensinar e contribuir, né, para outra. A gente está, isso aí que você falou, é um assunto que, de certa forma, não tinha como a gente fugir dele. Verdade. O tempo todo a gente ouve essa questão geracional e todas as vezes que as pessoas vêm falar comigo, seja na faculdade, seja na empresa, eu sempre falo assim, cara, toda geração, quando ela chega no mercado de trabalho, ela vai ser criticada pelas gerações anteriores e ela vai mudar o mercado, né? Porque a gente tem uma criação diferente, é um momento da vida diferente, é um momento da história da sociedade diferente, né? Eu sempre gosto de lembrar, isso me assusta, se você é muito nova, você vai entender mais disso. Grande parte dos meus alunos na graduação tem 20 anos de idade, ou seja, são pessoas que já nasceram com a internet, já nasceram com o WhatsApp, já nasceram com as redes sociais, nasceram nesse milênio, né, não passaram por uma série de questões que, para a minha geração, né, nós fomos educados de uma forma completamente diferente. A maior briga que eu vejo hoje geracional das empresas é aquela fala da geração X, um pouco da Y também, é assim, esse pessoal da geração Z não quer trabalhar. É verdade. Não querem nada. E eu falo, não, desculpa, ele quer trabalhar, só que ele quer equilíbrio entre vida pessoal e profissional, coisa que você, que é da geração X, da geração Y, da geração Baby Boomer, não foi educado para ter. A gente foi educado para trabalhar. Exatamente. E não ter vida pessoal, né? Trabalhar até morrer, trabalhar até ficar estressado, até perder a família, não ver os filhos crescerem. E o que eles querem é um equilíbrio, e a gente tem que dar esse equilíbrio, né? E aí você falou uma coisa que para mim é fundamental, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque como que eu convivo, né? Tem empatia, tem comunicação, tem escuta, tem uma série de coisas. Como que é conviver com pessoas diferentes? Boa pergunta, e para mim a resposta é muito clara, é a base de qualquer relacionamento, o respeito, né? Então, respeitar essas diferenças e entender que, de fato, uma pode contribuir para a outra. Vou dar um exemplo, assim, bem aleatório com base nesse exemplo que você me trouxe. Essa geração aqui, ela fala que essa geração não quer trabalhar porque essa daqui tem um compromisso maior com a saúde mental, digamos assim. Essa geração contribui com a outra, mostrando que você pode trabalhar, você pode ter um propósito, você vai alcançar seus sonhos através do seu trabalho, mas tem também como trazer o equilíbrio. Sim. Então, olha como nesse exemplo uma já pode contribuir para a outra, né? Claro que tem muita coisa além, né? É um estudo que é recente, mas ao mesmo tempo está aí. O encontro de gerações veio para ficar. Sim, a gente vai ter que aprender. É o que você falou, daqui a pouco chega a alfa aí. Daqui a pouco chega a alfa, né? Enfim. Então, assim, é o respeito, é uma entender que. E isso está até ligado com o nosso tema aqui, Sim. lifelong learning, aprendizagem, porque a gente tem que aprender sempre, aprender não só ali da aprendizagem tradicional dos livros, mas aprender com outras pessoas, aprender através das experiências, né? Sim. Pessoas conectam pessoas, era um pouco do que a gente começou falando, sim, né, sim. aqui. Então é isso, é o respeito. Eu assim, como eu disse, né, no início aqui, eu sou um mineiro, eu sou um conversador, né, e a gente, né, o grande papel dos líderes, na verdade, né, é entender as pessoas e conversar com as pessoas, e entender. Eu falo, existe uma confusão, não é ser amigo, né, mas é ser aquela pessoa que compreende que as pessoas são diferentes. A empatia tem um papel fundamental nisso, né, me colocar no lugar do outro, assim. O que eu sempre comento tá bom, você está estabelecido na sua vida profissional, você já é casado, você já tem filho, você tem... Tá, mas essa pessoa está começando agora, ela tem outros medos, outras situações.
E a gente nunca pode generalizar as coisas. Porque, por exemplo, você é extremamente nova, mas, pelo que você contou da sua história, desde muito nova você tinha uma inclinação profissional de eu quero isso, tinha uma decisão que hoje é muito difícil. A grande maioria das pessoas com 15, 16, 17, 18 anos não sabe o que querem. Né? É o grande questionamento dos alunos de ensino médio que querem escolher a profissão, que a pessoa não sabe nem o que quer. E não está errado ela não saber. Ela tem, são poucas as pessoas que têm essa capacidade de, é isso que eu quero e é aqui que eu vou seguir, né? E também se estiver errado não tem problema nenhum. Né? E aí eu queria que você trouxesse, já que você está numa instituição muito grande, né, uma organização muito grande, e você falou aqui tanto do desenvolvimento humano quanto organizacional e também da questão das universidades corporativas, qual o papel da empresa nisso? Porque eu vejo as empresas muito assim, eu não acho gente para contratar, mas será que você está disposto a investir no desenvolvimento? Então, qual o papel da empresa nesse desenvolvimento? O papel da empresa é olhar para capacitar esses colaboradores, né? E até trazendo nesse ponto que você perguntou, como que a gente vai fazer para sanar esse gap, essa mão de obra? A empresa fala, tá faltando gente para trabalhar. E aí, o que a gente vai fazer? Uma estratégia que nós temos lá na Santa Adélia, né, que é a empresa que eu trabalho, é capacitar as pessoas que estão no mercado de trabalho, que ainda não são colaboradores. Então, trazer para conhecer um pouco desse contexto, trazer escolas também. Escola, vem aqui visitar, venha conhecer como funciona o nosso processo, porque como você falou, quando a gente está de fora, a gente não imagina muito, né, como é. A gente tem um trabalho inverso também, que é nós irmos até as instituições de ensino, levar uma palestra, contar como que é um dia a dia no RH, contar, ensinar, né, a gente chama de multiplicador do conhecimento, multiplicar o que a gente sabe e levar assim, olha, ensino médio, olha, curso técnico de administração, a gente vai desdobrar com vocês aqui algumas dicas de como você vai responder numa entrevista, num processo seletivo. Que eles não estão preparados. Posso dizer uma coisa? Há alguns anos, Roberto, estava um desemprego muito alto. Ali 2017, 2018, você devia estar entrando no mercado de trabalho na época. E estava uma crise muito grande, né, no mercado de trabalho, muito desemprego, uma taxa de desemprego muito alta. E nessa época eu atuava muito no LinkedIn, postando coisas sobre isso, né? Como você faz uma entrevista, como você faz isso. Aquele livro do desemprego, a recolocação, eles são essas postagens do LinkedIn que eu publiquei depois para uma editora. E qual era a questão, né? O que a gente fazia ali? A gente tentava ajudar essas pessoas que estavam buscando se reposicionar. E grande parte das pessoas, não são só os jovens, não. Profissionais de 30, 35, 40 anos não sabem participar de uma entrevista, não sabem fazer um currículo, não sabem buscar uma vaga, não sabem fazer uma dinâmica de grupo, que eles nunca precisaram fazer isso, estavam trabalhando, não sabem. E as pessoas às vezes falam assim, eu não consigo arrumar um emprego, mas você está preparado para isso também, né? Tem esse outro lado. E me diz uma coisa assim, você falou que muito legal esse trabalho, né, de preparar a pessoa que nem está ainda na empresa, que é raro as empresas fazerem isso, raríssimo, preparar os alunos, né, ir nas escolas. Tem algum caso assim que você fala, olha, isso aí me marcou porque, poxa, olha como que qual é o impacto que esse trabalho traz para as pessoas, para a sociedade como um todo? Tem vários exemplos, né, e até falando nessa parte de capacitação, é uma estratégia que a empresa tem, que é muito benéfico tanto para a empresa, porque a gente está atraindo talento, né, que vai garantir a perenidade do negócio, a gente precisa de pessoas. Quando eu falo de resultado, eu não tenho resultado sem pessoas, né? Não é tecnologia nenhuma vai substituir pessoas. De jeito nenhum, né? Às vezes é até uma preocupação, mas, enfim, não vai substituir, né? A gente precisa das pessoas, a gente alcança resultado através das pessoas. E aí, falando na capacitação, por exemplo, a gente tem tanto capacitação para a comunidade, para essas pessoas que não são colaboradores, a gente fornece toda a parte teórica, prática de aprendizagem, e abrindo uma vaga que aquela pessoa foi capacitada, é priorizado, né, essa pessoa que participou daquele programa de capacitação. E aí, além disso, a gente também tem esses programas de capacitação internos. Então, eu até passei por essa experiência recente, você fez a pergunta, já me veio isso. Quando eu estava em seleção, quando eu ainda atuava como recrutadora, a gente trabalhava muitas vagas da operação, né? Então, um operador nível 1, um motorista nível 1,
um auxiliar de produção, um auxiliar de manutenção. E aí, estando agora nessa outra fase de desenvolvimento organizacional e participando das capacitações, eu pude notar pessoas que foram contratadas como auxiliares e hoje é um motorista nível 3. Sim. Hoje é um operador Ver a pessoa nível crescer, 3. né? Ver a pessoa crescer. E isso, Cachito, eu até arrepiei, não Sim. tem preço. Não, Você sabe que, assim, eu comecei a lecionar mais de 20 anos já, e durante muitos anos, né, você entra na carreira acadêmica dando aula para graduação, não tem jeito. Eu dei aula para graduação de 2006 até 2010, 11, só para graduação, depois comecei a dar aula para pós, e agora, depois de muitos anos aqui morando em Ribeirão, eu voltei a dar aula para graduação. E eu amo a graduação, ela paga mal pra caramba, mas eu amo a graduação por causa disso que você falou. Você toca a vida das pessoas, né? Você fala assim, olha, essa pessoa aqui que entrou aqui, com aquele jovem ali, sem saber o que queria da vida, ela tá ali fazendo um estágio na empresa X, ela tá trabalhando na empresa Y, ela foi empregada e ela tá... assim, muito motivador, né? É muito motivador. Mas eu queria trazer uma pergunta para você sobre o mercado de treinamento, de desenvolvimento. Você falou de universidades corporativas. Eu vejo que muitas empresas ainda enxergam o treinamento, o desenvolvimento como um gasto, como uma despesa e não como um investimento. Olha o que você falou. A empresa, lógico, ela tem os seus propósitos, os seus valores, mas ela não está fazendo isso de graça, né? Ao capacitar um aluno, ao capacitar uma pessoa da comunidade, ela está preparando pessoas para trabalhar para ela, pessoas melhores, né? Então, assim, o que ela gastou para fazer uma turma ali de pessoas da comunidade, ela vai economizar lá na frente com um turnover mais baixo, né? E que legal que a empresa faça isso. Mas não é uma coisa normal no mercado, né? A gente vê as empresas ainda enxergando o treinamento como algo que é um gasto que eu não devo fazer, que eu tenho que pegar o cara pronto no mercado e depois reclama que não acha ninguém, né, no mercado. O que você acha dessa... É uma verdade ou é uma impressão errada minha? Acontece, né, quando a gente olha para o mercado, nem sempre a área de treinamento e desenvolvimento ela é vista como estratégica para a organização. Mas, na verdade, a gente já quebra esse paradigma, né, quando a gente vai para o mercado e nem sempre a gente vai ter o profissional pronto da maneira que a gente quer, né? Então, na verdade, quando a gente fala dessa área de desenvolvimento, a gente está falando no quê, basicamente? Atuar para performance, melhorar a performance das pessoas que estão, né, para que elas consigam desenvolver atividades mais complexas. Então, na verdade, eu estou contribuindo para o resultado. Então, não tem como mais, não tem espaço mais para falar. Que está faltando gente, né? Exato, não tem como a gente não olhar para isso, não olhar para a área como uma área estratégica e que contribui para a performance, né? Agora, quando a gente fala é importante a gente explicar, né, como a gente explicou o DP e RH, explicar um pouco os termos também, porque às vezes as pessoas que estão de fora, elas não têm nem obrigação de entender o termo, né? Quando eu falo de desenvolvimento humano e organizacional, eu não estou falando só de treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento é uma parte, né, do DHO, e aí a gente tem uma série de outros aspectos que são importantes. Por exemplo, a cultura da empresa, né, o ambiente da empresa, criar um ambiente mais humano, né, mais preocupado com as pessoas, trazer uma cultura baseada em valores. Isso também faz parte do DHO. Assim, qual é a atividade do DHO dentro das empresas? Exatamente esses pontos, né, que você trouxe, contribuir para a performance humana, por isso o nome, né, desenvolvimento humano organizacional, atingir resultado através das pessoas, e ela é muito ampla, né, então não é só treinamento e desenvolvimento, todos esses pontos que você trouxe, e mais alguns, né, quando a gente fala de programas de carreira, sucessão, né, então eu preparar a base para que as pessoas que estão hoje, que já conhecem da cultura, que já estão aculturados, assumam futuras oportunidades, né? Muitas vezes eu vejo que é um grande erro das empresas, elas promovem as pessoas por motivos errados, né? Às vezes o cara é um bom operador, ele promove por líder, mas o cara não é líder, ele não foi preparado para. Né? Exato, e às vezes você perde um cara que é um ótimo técnico, né? Então, por isso a importância de que esse plano, né, de carreira e sucessão, ele seja muito estruturado de uma forma que faça sentido, né? De uma forma que seja garantido o sucesso, né, desse plano. Outro ponto importante também, trabalhar no desenvolvimento da liderança, né? Então, ser líder, assim como
tudo que a gente olha para o mercado está mudando, está se atualizando, o ser líder também. Sim. Um líder que atuava de uma forma há 10 anos atrás, hoje a gente tem muita coisa nova, a gente tem muita metodologia nova. Acho que hoje eu vejo um grande problema nisso, Roberto, assim, olhando de fora, olhando como consultor nas empresas, é que tudo mudou à volta, a tecnologia mudou, a sociedade mudou, o mundo mudou, as pessoas, a geração mudou, mas as pessoas querem ser o mesmo líder de 10 anos atrás. Não tem nada a ver, né? Você é uma profissional que entrou no mercado antes da pandemia, então você tem essa percepção. Com a pandemia e depois do desenvolvimento tecnológico também, mudou o relacionamento das pessoas com o trabalho, da empresa com as pessoas, das pessoas dentro da empresa, né? É um outro momento completamente diferente de 10 anos atrás. Né? É isso, exatamente. É um momento totalmente diferente. Eu costumo falar que a pandemia ela mudou a nossa estrutura mental, Sim, né? Então a gente passou aí por um grande desafio que mudou até a forma da gente pensar quando a gente vai olhar para isso, né? E aí, falando nesse contexto das mudanças, entra num pouco do nosso tema, da questão da aprendizagem, do lifelong learning, né? Então, Cachito, você pontuou, o líder de hoje, o líder de 10 anos atrás, não dá para atuar da mesma forma, né? Então, a importância da aprendizagem ao longo da vida. Você quer ver uma coisa? Assim, eu quero entrar nesse conceito do lifelong learning, porque eu acho que é uma das coisas que a gente fala, mas às vezes as pessoas não conseguem compreender que elas já estão nisso, né? Recentemente, na empresa que eu estou dando consultoria, a gente está desenvolvendo uma IA para ajudar os vendedores, né, para auxiliar os vendedores. Quando foi apresentar, todo mundo ficou com medo. Você substituído. E aí eu estava falando, olha, tem vendedor que está aqui há 20 anos. Você fazia rota, você não tinha nem celular. Aí depois você passou a ter celular. Aí depois você passou a ter um tablet para fazer os pedidos. Você fazia o pedido no papel. Agora você passou a fazer num tablet. Aí depois esse tablet ficou online. Aí você começou a ter acesso ao sistema online. Aí agora é só mais uma novidade. Você tem que aprender constantemente. Você quer ser aquele vendedor, no caso deles, né, de 20 anos atrás, que fazia pedido no papel e não tinha um celular para falar? Não existe mais esse cargo. Né? O cargo que você tem hoje é este aqui. Para isso você precisa dessas competências, né? E aí eu queria que você entrasse, primeiro explicasse o conceito, porque mais uma vez, né, a gente às vezes quem está de fora não entende o conceito, o que é o conceito do lifelong learning e como que a gente põe isso em prática, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, como as empresas também põem isso em prática, né? Sim. O lifelong learning, né? Então é um conceito que é novo, ele veio aí pela ONU, né? Pela Unesco há 50 anos, e por mais que é um tema relativamente novo, ele já está no mercado aí há algum tempo, mas é muito interessante que temas que já surgiram, o quanto eles estão em alta hoje, Sim. né? Então, lifelong learning é um tema super em alta. E o que ele significa basicamente? É o aprendizado ao longo da vida, é a aprendizagem ao longo da vida, né? E pensando nesse contexto profissional, por exemplo, não é aquilo de eu me formei, eu tô pronta, acabou. E o lifelong learning, ele surgiu na minha vida na minha formatura. Por quê? Me formei em psicologia, conquistei um dos meus sonhos, que era ser psicóloga, e aí eu lembro exatamente um dia que eu cheguei na sala da diretora do curso e conversando com ela, eu falei, olha, eu tô bastante preocupada, porque a gente vai cuidar de vidas humanas, né? Nossa, é uma responsabilidade absurda. Enorme, muito grande. E além da atuação na organizacional, eu também sou psicóloga clínica. E aí eu lembro bem, assim, muito próximo da minha formatura, eu já tinha entregado todos os relatórios, entregado o TCC. E eu cheguei para ela para conversar desesperada. Falei, olha, eu tô preocupada, porque eu não tô pronta. A gente tá falando de muita responsabilidade. E eu nunca vou esquecer, assim, o que ela me falou, né? Ela falou assim, Roberta, eu não me preocupo com você. Porque se você vem aqui e você me fala que você acha que você não tá pronta, eu acredito que você será a profissional que não vai parar aqui. Você será a profissional que vai continuar estudando só pela sua preocupação de vir aqui e me fazer uma pergunta dessa, que já exige coragem fazer isso. Então eu me preocupo com o profissional que vai sair daqui hoje e vai falar assim, tô pronto. Que vai atuar, faz 5 anos que eu me formei, que vai atuar só com o que aprendeu na graduação. O Max Gehringer tinha um texto antigo dele,
que ele falava que era muito interessante. Ele falava o seguinte: os nossos avós, ter um ensino médio mudava a vida deles. Quem tinha ensino médio ia ter emprego pro resto da vida, arrumava um emprego bom, ficava naquele emprego. Os nossos pais, ter um curso de graduação mudava a vida dele. Ele fazia lá, e a gente vê isso muito na geração baby boomer que tá nas empresas ainda, que é o presidente da empresa, que é o diretor da empresa, que é o baby boomer, e um pouco da minha geração, que é a geração X, que fez o curso e nunca mais aprendeu nada. Não, eu tenho meu diploma, e com meu diploma eu estou, né, feito na vida. E a sua geração e a geração que vem depois, ela entende isso, né? Que assim, cara, o diploma é só, eu sempre falo, o diploma é a chave. Para você entrar numa empresa como psicólogo, você precisa de uma chave, que é o seu diploma. O que você vai fazer lá é outra coisa. Completamente diferente. E vamos trazer isso para alguns exemplos pessoais, né? E não só seus pessoais, eu vou dar meus também, mas assim, tá, o que é aprender ao longo da vida na prática, para quem está nos ouvindo e nos assistindo? O que é aprender ao longo da vida na prática? É entender o momento que a gente está, entender quais são nossas expectativas, porque se a gente não tem um direcionador, ou aquela frase que todo mundo conhece, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Sim. Então a gente definir qual é, dentro do meu propósito, o que eu quero alcançar. Definido o momento que eu estou hoje, eu quero chegar no ponto B, do ponto A ao ponto B. O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, como que o lifelong learning entra nisso? Vou dar esse exemplo. Com 5 anos de pós-formação, eu já tenho duas pós, né? Uma especialização e um MBA. Um focado em terapia cognitiva comportamental, que é a base dos meus atendimentos hoje na clínica, que estuda justamente esse indivíduo no contexto do mundo contemporâneo, desse indivíduo aí pós-pandemia, né? E também gestão de pessoas para me ajudar a aprofundar dentro do RH como que eu ia atuar com essas lideranças, como que eu ia atuar e contribuir para o desenvolvimento dessas lideranças, como que eu ia contribuir para o desenvolvimento de pessoas no geral. Então entra nesse sentido. Beleza, eu tô aqui, formei, maravilha. Onde eu quero chegar agora? E o que eu preciso fazer para chegar lá? E eu acredito muito no accountability, né? Que é, resumidamente, assim, autorresponsabilidade. Quem é dono da minha vida sou eu. Exato, é você sentar na cadeira do protagonista, você saber que não vai vir ninguém te salvar, é você com você. O primeiro livro que eu lancei na vida foi esse Não Deixa a Vida Me Levar, que foi lá em 2009 que eu lancei esse livro pela Saraiva, e ele fala disso, né? Porque a gente tem essa mania de, deixa a vida levar, e ela vai acontecendo. Eu falo assim, cara, se deixar a vida te levar, pode ser que ela te leve para algo que você não quer. Exatamente. Quem é o dono da sua vida? É você, né? Você que tem que levar. E importante isso que você falou, né? Porque eu vejo muito isso, Roberta, que às vezes as pessoas falam assim, esse negócio de lifelong learning, mas tem que ficar investindo o tempo todo, tem que fazer curso. Isso que você fez, né? E você citou aqui a sua pós-MBA, mas eu tenho certeza absoluta que nesses 5 anos não foi só isso que você fez. De jeito né? nenhum. Então tem essa formação formal, vamos dizer assim, né, do curso de especialização, mas o tempo todo você está aprendendo coisas novas, né? Vou dar um exemplo vou dar 2 exemplos meus aqui. Da mesma forma que você, quando você chegou no mercado, quando eu virei professor, que era um sonho da minha vida, depois de muito tempo, eu comecei a dar aula, eu falei, nossa, agora eu arrumei a profissão que eu queria, sonho da minha vida, e professor é um negócio que quanto mais velho, mais valorizado então, cheguei na minha profissão. 1 ano depois, chegou uma instituição, lá uma produtora lá na faculdade, falou, nós estamos gravando uns cursos EAD, quem quer dar aula no curso EAD? E eu fui, em 2007, foi a primeira disciplina EAD que eu gravei, e foi uma porcaria. Eu não sabia falar pro vídeo, eu gaguejava, eu esquecia, eu travava, uma coisa horrorosa. E aí eu falei assim, vários professores tiveram problema, vários professores, todos os professores já, mas tiveram problema. E eu falei, cara, eu preciso aprender isso, porque isso vai ser o futuro.
E aí eu fui fazer curso de oratória, eu fui fazer curso de como se portar frente à câmera, eu fui fazer fonoaudiologia, porque eu sou mineiro, eu portava as palavras. E quando chegou na pandemia, tudo isso que eu fiz lá em 2007, quando chegou na pandemia, eu sempre produzi conteúdo, todos esses materiais ali são conteúdos de EAD, eu sempre produzi, mas quando chegou na pandemia, as produtoras me ligavam, as escolas me ligavam assim, professor, estou precisando gravar uma disciplina, o professor não está dando conta de gravar, você assume ela para mim? Olha isso. Você assume. E aí eu nunca trabalhei tanto quanto na pandemia, produzindo conteúdo, porque eu desenvolvi uma competência lá atrás, que é fundamental. E outro exemplo muito mais próximo, quando eu decidi resolver criar, e isso aí tem uma formalidade, né, vamos dizer assim. Agora vou dar um outro exemplo muito mais simples. Quando eu decidi fazer o podcast, eu falei, bom, eu vou ter que aprender como é que mexe numa câmera, como é que mexe no microfone, como é que mexe na mesa, como é que edita, porque eu que vou ter que fazer isso, eu não tenho um funcionário para fazer isso. E como que eu aprendi tudo isso? No YouTube. Eu entrava no YouTube assim, qual a melhor câmera para um podcast? Compra essa daqui. Qual o melhor microfone? Como que eu faço isso? Como eu faço aquilo? Então, o Lifelong Learning não é só fazer grandes cursos, né? É toda essa competência que a gente precisa desenvolver e que a gente sabe fazer, né? Isso aí, exatamente. Acho que foi uma ótima colocação. O Lifelong Learning não é só um termo, é uma competência, né? É uma postura diante a vida. E aí a gente relacionou com a accountability, por quê? Pra gente sair da figura que a gente utiliza do desculpability. Mas eu vou começar um podcast, mas eu não sei como funciona a câmera. Eu não sei como funciona o microfone. E aí, né? Então, mas a empresa não me deu treinamento. Exato. Mas abriu uma vaga, meu líder não me falou que abriu essa vaga, né? E não, é você mesmo, né? Essa responsabilidade, ela é sua. E hoje a gente está em um momento que não dá pra gente alegar falta de lugares que a gente pode buscar conhecimento, né? O YouTube, ele ensina tanta coisa pra gente hoje. Né? Você tem cursos de graça, você tem instituições seríssimas, o próprio governo brasileiro, as instituições de ensino tem um tanto de curso de graça, com certeza, né, que às vezes você quer ver assim, não é sua área no RH, eu sei que não é a sua área, mas hoje a grande discussão, não é que não é a sua área também, a grande discussão que está tendo hoje na área de recursos humanos é a NR1, né, a nova configuração da NR1. E está todo mundo perdido. Eu participei de uma palestra essa semana sobre isso, né, da BRH. Todo mundo está perdido, todo mundo está sem saber o que vai acontecer, o que fazer. Mas, já tem um tanto de curso sobre isso, já tem um tanto de material. Vai lá, assiste o negócio, entende, né? E aí as pessoas dizem, não estava sabendo. Como assim não estava sabendo, né? Eu acho que você usou um termo que é engraçado, né, que é o desculpability. As empresas também usam isso muito, né? Não sabia que era assim, não sabia que eu tinha que treinar as pessoas. Exato. E eu vou te falar um ponto aqui que eu fiquei pensando enquanto você falava. A gente falou muito aqui de mercado de trabalho, de momento, de gerações. Eu pessoalmente acredito que no futuro a gente vai ter muito menos essa questão de cargo, de descrição. Eu acredito que vai ser um profissional valorizado no futuro. O profissional que tem a capacidade de aprender coisas novas. Perfeito. Que se dispõe a isso, que se dispõe a pensar fora da caixa, a sair do papel de sempre foi assim, é porque é assim e acabou. Né? Então, acho que no futuro a gente está passando por uma onda de tecnologia, de mudanças, chat GPT, IA, mas esse profissional é o profissional que o mercado precisa, né, para o futuro. Esse é um bom tema. A gente vai falando um tanto de coisa aqui, né? Esse é um bom tema, né? Da mesma forma que lá em 2006, 2007, eu vi um tanto de professor assustado com EAD, não sabendo fazer, eu vejo hoje essa discussão que está presente em todas as áreas da IA. Sim. E a discussão é sempre assim. Isso vai substituir a gente, vai engolir os empregos, vai acabar com os empregos, vai me substituir, o que eu vou fazer? Mas eu vejo pouquíssimas pessoas, eu me incluo nesse pouquíssimo, que é o seguinte, tá bom, o negócio está aí, o que eu tenho que aprender? O que isso faz? Como é que eu posso usar isso de uma forma positiva? Como é que eu aprendo a lidar com isso e para eu entender quais são os impactos negativos e positivos? Eu faço doutorado lá na FEL de São Paulo e a grande discussão no meio acadêmico hoje é assim,
o ChatGPT vai acabar com a pesquisa acadêmica. Vai acabar com a pesquisa acadêmica, porque como que eu vou saber? E poucos são os que estão falando, tá bom, como é que eu uso isso positivamente? Né? Porque, ele me dá uma capacidade. Antes eu tinha que ler, quando eu fiz meu mestrado, eu tive que ler 300 artigos. Hoje eu jogo lá e falo assim, o que interessa desses 300 artigos? Aí eu posso ler 1.500, concorda? Porque eu posso fazer. Então, assim, como usar? Às vezes a gente fica nesse medo, é o desculpability que você falou, gostei da palavra. O medo nos trava, né? A gente não anda. Eu queria continuar na história do lifelong learning, mas deixa eu pegar um gancho antes para a gente voltar num conceito aqui, porque aí vai entrar também no papel da empresa nessa formação. Você falou da universidade corporativa, que é outro termo que as pessoas confundem muito. O que é uma universidade corporativa? Verdade. E você participou de uma estruturação, essa é uma das coisas que foi um dos grandes aprendizados da minha vida, foi participar de estruturações de universidade corporativa para grandes instituições. Conta pra gente o que é, o que ela faz, qual o papel dela dentro do DHO. Sim, a universidade foi um projeto que eu participei na revitalização, né? E você tem razão, as pessoas têm muita dúvida sobre o que é a universidade corporativa. Não quem está ali imerso no ambiente da empresa, mas principalmente para quem está de fora. Eu lembro disso porque nessa estruturação a gente precisou ficar um tempo focado nisso, né? Nessa implantação. E aí eu lembro que todo dia minha irmã me chamava para ir na academia, eu falei, não posso, eu tô vendo aqui da Universidade Corporativa. Aí um dia ela me chamou, ela falou assim, o que é isso? O que é a Universidade Corporativa? E realmente as pessoas têm dúvida, né? Elas ficam falando tanto disso, eu não sei o que é. Mas o que é a Universidade Corporativa? É uma centralizadora, né, do que a gente tem de treinamentos, de materiais que são importantes. Ela tem como função reforçar a cultura e onde a empresa quer ir. E como que a gente faz isso? Através da aprendizagem, através de ensinar esse colaborador, através de um treinamento, de uma orientação que você deixa disponível lá, através da gestão do conhecimento também, porque às vezes eu tenho aquele profissional que ele está há muito tempo, se aquele profissional sair, eu estou fazendo gestão do conhecimento para compartilhar o que ele sabe com outras pessoas, né? Então a universidade ela vem para isso, ela vem para reforçar a marca empregadora, que aí cada empresa vai definir o que ela quer reforçar. Né, como que ela atrai pessoas, né? Ela precisa ter uma marca para que as pessoas, quero trabalhar nessa empresa, né? Isso, e hoje ela é vista como um benefício. Algumas vagas, quando você olha, tem lá, benefícios, universidade corporativa. Por quê? Às vezes eu posso trabalhar lá na área elétrica, eu sei muito daquilo, eu sou muito bom naquilo. E aí eu tenho vontade de aprender Excel para minha vida pessoal. E aí, lá na universidade, vai estar disponibilizado esse conteúdo e é para todos, né? Sim. Na empresa que eu estou, a gente tem essa premissa de que conhecimento tem que ser para todos, né? Tá super recente, a gente acabou de relançar, inclusive. Legal, E a gente teve todo um trabalho de olhar para o que tá legal a gente vai manter, o que a gente precisa melhorar para ficar mais atrativo. Porque aí a gente entra em outro desafio que é da área de treinamento e desenvolvimento. Engajar. Esse é o grande problema. Muito. E é geral, né? A gente troca muita figurinha com pessoas do mesmo segmento, da mesma área, né? De segmentos diferentes. E é um desafio que é geral. Então tem que ser interessante, porque aí entra na andragogia, que é diferente da pedagogia. Na andragogia é um tema... E deixa eu só pegar um gancho nisso aí, antes de eu entrar um pouquinho, senão se a gente for falar disso, a gente vai tem assunto. A gente tem assunto. E a universidade corporativa, dentro do contexto que você nos contou até agora na Santander, ela vai além, né? Porque quando você forma pessoas, não é só para as pessoas da empresa, né? Você está formando a comunidade também, né? A universidade corporativa também tem um papel de ampliar o escopo, né? De preparar pessoas no mercado, de ir para as escolas, ou seja, é conhecimento, né? Que você estava falando. Você estava falando, me veio na cabeça uma coisa que a gente mensura na minha área, que é a seguinte: quando eu perco um vendedor externo, existe uma perda que eu consigo mensurar de resultado. Os 3 primeiros meses eu vou perder de 40% a 50% das vendas, aí depois do terceiro mês que eu coloquei uma pessoa lá, eu vou recuperando gradativamente, eu só vou vender a mesma coisa que eu vendia de 6 a 8 meses depois. Sabe o que é isso? É o conhecimento que ele levou. São os relacionamentos que ele levou, o contato que ele tinha com os clientes, né? Saber que time que o cliente torce, qual que é o nome do filho
esse conhecimento que às vezes a empresa não captura, ele tem um valor. A pessoa vai embora, eu meço, falo, estou perdendo dinheiro porque essa pessoa vai embora. Né? E na área de vendas é mais fácil de medir isso. Nas outras áreas talvez não seja tão simples de medir. Mas é o que você falou, a empresa ela tem que capturar esse conhecimento e transformar esse conhecimento que é da pessoa em um conhecimento da instituição, da organização. É isso aí. E até, Cachito, você trouxe esse ponto e me veio assim, né? O que é cultura? Se a gente, não é o tema aqui, mas que tem mas a todos ver os também. Temas têm. Legal é isso. Legal é isso, pessoas, né, que a gente está falando. Cultura, se a gente fosse resumir, o resumo do resumo, é o jeito de ser daquela empresa. Sim. A cultura da empresa é o jeito de ser dela. Quando você me fala disso, de um vendedor que vai embora, ele não leva só o conhecimento, ele leva a cultura, ele leva o jeito de ser da sua empresa, ele leva a conexão, né? Então, às vezes, aquele vendedor, ele tinha uma conexão com o cliente que facilitava o negócio, porque pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, tudo isso está interligado. Não tem como a gente não relacionar a conexão pessoal com o resultado, né? Então, essa pessoa que vai embora, você consegue mensurar por isso. Ele não está levando só o conhecimento, ele está levando a forma de ser que foi estruturada. E, claro, outra pessoa que entrar, com o tempo, ela vai entregar o mesmo resultado. Mas ela tem que aprender. Isso, vai ter o período de ambientação dela, né? E toda a preparação. Os estudos falam que é 1 ano, né? Pra gente se estar ambientado em um novo ambiente. Então, tudo isso conta. Você quer ver uma outra coisa que às vezes quando as pessoas me perguntam, né, mas esse negócio de cultura, o que é isso, cultura? Eu falo assim, dá um exemplo prático. Eu trabalhei muitos anos numa grande empresa, muito reconhecida, a Ambev, não tem problema falar, que sempre teve uma fama de ter uma cultura muito pesada. Eu trabalhei mais de 10 anos lá, e eu sempre falo, olha, eu não vejo, eu não tenho uma visão negativa da cultura da Ambev. A cultura da Ambev é uma cultura muito, hoje não sei, já saí de lá há muitos anos, mas era muito direta, é assim, Roberto, nós temos que trabalhar juntos. Eu tenho meu objetivo, você tem o seu objetivo. Eu não gosto de você, eu não sou seu amigo, não sou nada disso, mas nós temos que trabalhar juntos. Se você me atrapalhar, eu vou continuar e vou passar por cima porque eu preciso bater minha meta. Só que tudo era muito claro. E para quem viveu aquela cultura, isso não é negativo. Existe uma clareza. A gente brincava assim, é melhor avermelhar de uma vez do que amarelar o resto da vida. Então, não gosto de você e vou passar por cima de você. Tá bom. E funciona naquela cultura, com aquelas pessoas. Teve um momento que aquela cultura não serviu mais para mim. Que eu virei e falei, não quero mais isso. Não é isso que eu quero mais para a vida, até coisa. E muitas vezes eu cheguei depois, né, eu nunca mais trabalhei numa empresa, eu sempre dei consultoria depois que eu saí da Ambev. É muito comum que eu chegasse e as pessoas falassem assim, você coloca a cultura da Ambev aqui? Eu falo, tudo bem, posso mandar seu time embora, posso fazer isso, posso... Não, Vou ter autonomia? Vou ter autonomia? Se a pessoa não tinha... A Ambev tinha uma coisa assim, ela falava, não me importo de perder 20% dos meus funcionários todos os anos, desde que sejam os piores. É claro. Agora, posso fazer isso na sua empresa? Não, então não é a cultura da Ambev que você quer. Você quer uma cultura que tem a ver. A cultura não é imposta, ela é construída, né, nas relações que ocorrem no cotidiano das pessoas. E tem a ver com valores. Né? Se a gente for falar de cultura... a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente vai ficar até aqui amanhã. Mas... falando aí da universidade corporativa, né, eu acho que é interessante a gente definir, porque existe uma dificuldade de conhecimento, né, do que é o conceito. Vamos voltar para o lifelong learning. Tá bom, eu sei que isso é importante, eu preciso aprender, o mundo está mudando absurdamente aí fora, a IA está engolindo um tanto de emprego, tá, e coisa, tá, e o que eu faço então? Já que é importante desenvolver o que você falou, a grande competência do futuro é aprender a aprender, né? É a pessoa que tem a capacidade de aprender. Como é que eu faço isso? Como que a gente faz isso, né? Quando a gente fala de universidade corporativa, ela vai estar sempre vinculada com a estratégia da empresa. Então é muito particular, né? Mas a empresa, ela definiu onde ela quer chegar. Ela definiu qual vai ser o plano diretor dela, o que ela quer alcançar. E aí a gente entra nessa atuação em conjunto, porque se não for em conjunto com a estratégia da empresa, não funciona. Não vai ser vendido por todo mundo. As pessoas não vão fazer porque elas não vão ver a utilidade, né? E aí volta na andragogia. O adulto, ele vai estudar, ele vai ali se aprofundar no que for do interesse dele, no que vai trazer ali algum tipo de benefício. Eu sempre falo assim,
você quer entender lifelong learning, a capacidade de autoaprendizado, é o seguinte: o que você aprendeu do ano passado sozinho, que ninguém te pediu? Que você entrou no YouTube, ou você entrou num site, ou você comprou um livro. Eu aprendi a cozinhar. Então, isso aí é capacidade de aprendizado. Exato. E é um comportamento que partiu da pessoa. Da pessoa, exatamente. Né? Assim, conceitualmente falando, né, qual é a grande diferença da andragogia para a pedagogia? A pedagogia parte do pressuposto que a criança é uma tela em branco, que eu preciso ensinar para ela as coisas. E a andragogia parte do pressuposto que o adulto ele tem uma história, né? Ele viveu uma história e ele aprende aquilo que faz sentido para ele, que é de interesse dele, no ritmo dele, né? E com todo o repertório anterior que ele tem, que ele vai carregar esse repertório. Então, o grande erro que a gente comete na área de treinamento, na educação, eu falo isso da educação superior, que ela está ficando desconectada com essa juventude, que é o seguinte: a gente quer usar conceitos de pedagogia para ensinar adulto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro eu tenho que saber o que você sabe. Né? O que te interessa? Qual o seu ritmo de aprendizado? Aí é que eu posso desenvolver, né, um treinamento para essa pessoa. Com certeza. E aí, Cachito, a gente tem um programa na área que eu estou hoje, né, um projeto do qual eu faço parte, que ele se chama Intercâmbio do Conhecimento. Olha que bacana como ele funciona. A gente divulga que o programa vai começar e as pessoas se inscrevem de maneira, por conta delas mesmas, né? Voluntária, isso, essa palavra. Elas se inscrevem de maneira voluntária para compartilhar o que elas sabem. Então, eu sei Excel básico, eu sei Excel avançado, eu sei Power BI, eu quero gestão de conflito. Eu sei oratória. Oratória, comunicação e oratória. PowerPoint. De maneira voluntária, as pessoas se candidatam para compartilhar o que elas sabem. Isso também está relacionado com o lifelong learning, né? Porque é o voluntário. Perfeito, né? perfeito. E aí, a gente faz uma segunda rodada beleza, elenquei aqui todos os temas que as pessoas se inscreveram e agora eu vou divulgar para o colaborador. Colaborador, eu tenho esses temas aqui, tenho esses 40 temas que você pode participar de maneira voluntária. Você vai conversar com o seu gestor, falar que você tem interesse em aprender, em desenvolver, e você vai participar de uma capacitação gratuita, que aí, claro, entra na nossa área de desenvolvimento, apoiando em toda a parte técnica de construção de material, plano de aula, comunicação e oratória, né, dando todo o apoio que eles precisam. Mas é o próprio colaborador que vai compartilhar o que ele sabe. Né? Então, por que isso se conecta com o que a gente está falando? Porque a gente está falando de um aprendizado que faz sentido. A gente tem, por exemplo, eu tenho um supervisor da área industrial que ele vai ministrar um treinamento de educação financeira básica. Você entende que é o que ele gosta? É que ele gosta. Educação financeira básica e investimento para iniciante. Dessa forma, eu posso... Não tem nada a ver com a profissão dele. Nada a ver, mas é algo que ele estuda por fora, que faz sentido. Que ele aprendeu sozinho. Sozinho, total. E olha que interessante, algo de forma voluntária, que a empresa, ela promove esse ambiente de gestão do conhecimento, porque entende que o ser humano, ele não é só o cargo dele. Ele é um ser humano integral. E aí, um colaborador que tem noções básicas de finanças, de investimentos básicos, isso vai resultar numa qualidade de vida para ele e para a família dele. Eu falo que um grande erro no nosso modelo educacional, seja ele no ensino fundamental, médio ou superior, é que existem algumas competências fundamentais para a nossa vida: educação financeira, oratória, conflito, gestão de conflito, negociação, saber trabalhar em equipe, são competências fundamentais para o seu sucesso profissional. É o que vai fazer a diferença na sua carreira, mas não é ensinado nas escolas. Não é ensinado na escola. E a gente, às vezes, tem que aprender sozinho. E olha que interessante, você estava falando, cada pessoa tem um jeito de aprender diferente, né? Você que coloca na prática a história do lifelong learning, você já deve ter o seu modelo. O meu modelo de aprendizado é o seguinte: eu aprendo aquilo que eu me proponho a ensinar. Então, assim, eu produzo conteúdo para EAD há muitos anos, e às vezes aparecem disciplinas assim, fora da minha... eu tenho uma disciplina gravada de recrutamento e seleção, porque eu fiz uma pós-graduação em
em gestão de pessoas. O meu TCC foi sobre recrutamento e seleção. Quando apareceu, estamos precisando gravar um material sobre recrutamento e seleção, eu falei, posso gravar? Porque eu aprendi que a minha forma de aprender é ensinar, né? Que é uma forma de ensinar, de aprender. Então, assim, porque para eu ensinar, eu tenho que ler sobre o assunto, eu tenho que pesquisar sobre o assunto, eu tenho que organizar as ideias sobre o assunto, eu tenho que construir um material. Ele hoje um robozinho? Eu adoro ele porque ele quer falar também. Ele quer falar também. E ensinar e dar a aula é a minha forma de aprender. Eu só domino um assunto quando eu ensino ele. É a minha forma. Pode ser que a sua seja diferente, completamente diferente. É importante a gente entender a nossa forma. Até te explicar assim, por que ele está aqui. Eu não sei se você já assistiu o filme, eu sou apaixonado por esse filme, o Oli, que é um filme da Disney, mais antigo. E eu sou apaixonado por comunicação, né? Há muitos anos que eu dou curso de oratória. Meu curso, na verdade, chama Oratória e Escutatória, porque eu falo, na verdade, de comunicação, né, e principalmente de escutativa, né, um curso que fala de escutativa. E o Oli, para mim, é um símbolo da comunicação, porque você assiste o filme, os 30 primeiros minutos, não tem uma palavra, mas você entende todas as emoções, tudo que está acontecendo, né? Então ele está sempre aqui. Hoje é a terceira vez que ele cai. Então eu estou achando que ele está querendo participar das coisas. Tem um propósito de ele ter caído, então. Tem um propósito de ele ter caído. Bom, e agora vamos trazer isso um pouco. Já tem uma hora que nós estamos falando, tá? A gente já está começando uma hora aqui, rápido. Já passou super rápido, mas queria que você trouxesse agora um pouco assim, tá? Falamos do aprendizado ao longo da vida, falamos da estrutura da empresa, da universidade. E qual o impacto que isso traz para a nossa carreira? Qual o impacto isso traz para a minha vida? Acho que volta com um pouco do que a gente falou lá no início, né? O impacto de tudo isso, e até relaciona com o que você falou. Porque você trouxe assim, olha, em 2007 eu fui me preparar para eu dar aula no EAD, e depois, hoje, né, é uma aí das suas áreas de atuação de trabalho. O que me fala disso, a mensagem que me traz e relacionado com tudo isso é saber aproveitar as oportunidades. Porque quando a oportunidade vir, ela não vai dar tempo para te perguntar se está preparado. E o lifelong learning também está relacionado, porque a gente saber que a gente não está pronto. Mas a gente tem que ir sem estar pronto, tem que ir ficando pronto no meio do caminho. E quando você chegou lá, você entender, poxa, eu preciso ter uma mentalidade de aprendiz e saber que eu preciso continuar aprendendo o resto da minha vida, né? As pessoas acham que tem um certo, não sei, Roberto, um certo medo. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Rodolfo e ele falou uma coisa. Eu tenho um conceito que eu falo o seguinte: muitos profissionais são muito bons, mas eles se prendem numa gaiola de ouro. Ele chega num cargo e ele fala, aqui tá bom, deixa eu ficar aqui quietinho, e ele deixa de explorar outras oportunidades, porque ele fala, não, eu não quero sair daqui porque meu salário é bom, zona de conforto, eu estou pagando minhas contas, eu estou feliz. E o Rodolfo falou assim, não, quando o cara fica quando o profissional fica na gaiola de ouro, ainda tá bom, porque ele tá ganhando dinheiro. Tem gente que para na gaiola de lata, né, que tá lá num cargo muito aquém daquilo que ele pode ser, do potencial que ele tem, mas ele fica ali, né, e eu acho que o aprendizado é você sair da sua zona de conforto, né, é assim, você é uma profissional super nova, se formou, e você podia falar, bom, tudo bem, eu estou aqui com o meu diploma de psicóloga, já estou trabalhando numa empresa, já tenho meu consultório, vou dar um tempinho aí de uns 5 anos, vou dar uma descansada, estudei pra caramba, deixa eu descansar um pouco. E não, muito pelo contrário, nesses 5 anos você foi lá, buscou 2 formações diferentes, fora todo o resto de experiências que você tem. Mas eu tenho certeza absoluta que tem amigos seus, e eu não estou desmerecendo eles, só estou falando só uma constatação, de que não fizeram nada, né, de diferente, de aprendizado nesses últimos 5 anos. E é aquilo que você falou, né? Talvez a posição que você está hoje profissional, né, que é uma posição de destaque pela idade, pela experiência que você tem, vem dessa oportunidade, né? A oportunidade surge, a gente tem que estar pronto. Né? Bom, para meio que caminhar então para o nosso final, a gente tem muito assunto, queria falar muito com você depois sobre, se a gente puder ter uma outra oportunidade, falar de universidade corporativa, que é um assunto muito legal, de andragogia, que é um tema que eu adoro também, mas
Você é muito nova, mas eu acho que ainda já cabe isso. Você me disse que começou a trabalhar com 13, 14 anos, lá no RH, no DP. Na verdade, isso aí, era DP na época. E hoje você é uma profissional que está numa grande empresa, né, trabalhando numa área de desenvolvimento humano, com uma formação, com uma experiência. O que é essa profissional agora falaria para aquela menina lá de 13, 14 anos que está começando e não sabe muito bem o que é? Eu falaria para ela seguir firme, para ela seguir o coração, que foi isso que ela fez, mas talvez com mais insegurança, né? Será que é esse caminho que eu vou mesmo? Né? Inclusive, quando eu estava no DP, eu falava, mas será que é isso aqui que eu quero? E eu não desisti, eu continuei mesmo assim, né? E aí fui fazer uma graduação que era meu sonho. Ouvi muitas coisas, até de pessoas muito próximas, e eu não culpo, às vezes é pela falta de conhecimento mesmo, né? No sentido de, você vai trabalhar com doido? Você vai fazer psicologia para isso? Ai, mas psicologia é muito pesado, são muitos livros, enfim. E aí eu meio que não dei ouvido. Eu dei ouvido para os meus sonhos, para minha vontade, para o meu propósito. Eu sabia o que eu queria fazer. Ainda meio que com incerteza eu fui nesse caminho, né? Então acho que eu deixaria essa mensagem, e até para quem está começando, né? Às vezes fica com o coração cheio de incerteza. Será que eu vou? Tem que ir, porque a gente fica pronto no meio do caminho. Um dos objetivos, né, quando eu criei aqui o podcast, foi porque meu filho está com 16 anos e ele está nesse momento da escolha, né? E eu converso muito com ele, eu sou um cara de educação, então eu converso muito com ele sobre isso, né? E eu falo exatamente o que você acabou de falar, assim. Você está na dúvida? Tô. Então vai de qualquer jeito. E outro dia desse ele falou uma coisa para mim que eu falei, puta, que legal, porque caiu a ficha dele, ele entendeu o que eu tô falando com ele. Ele virou para mim e falou assim, pai, eu acho que eu tomei uma decisão, eu vou fazer tal curso porque eu quero dar aula, e o meu objetivo é o seguinte, eu vou fazer esse curso e vou ficar uns 4, 5 anos dando aula, depois eu vejo se é isso que eu gosto mesmo, se for isso que eu gostar, eu continuo, se não for, eu falo, é isso mesmo, vai lá, você não vai perder, não é perda de tempo, não é nada disso, é um aprendizado que fica, a sua experiência de DP te ajuda, né, pra caramba, hoje a sua experiência da psicologia é um curso interessante, o curso de psicologia, porque quando a gente olha para o RH, tem muita gente de psicologia, mas pouco se fala de RH nos cursos de psicologia. Muito pouco. Muito pouco, ainda a psicologia ainda é clínica, né? A formação da psicologia ainda é clínica, sendo que grande parte dos profissionais atuam na área de recursos humanos. Eu acho que os cursos deviam dar uma acordada para isso, né? E a psicologia ainda tem uma outra característica, que é o seguinte, né? Existe essa visão que você falou das pessoas, você vai trabalhar com doido. Não, você vai trabalhar com todo mundo, porque as pessoas estão... Uma das características que eu vejo da geração Z, e aí sem julgamento nenhum, só a constatação, e a gente vê isso na prática, é uma insegurança psicológica, emocional, né? Eles estão com uma dificuldade muito grande, eu acho que isso aí já tem sido estudado pra caramba, né? Porque se cobra muito deles, o mundo está muito mudado, as redes sociais são massacrantes, dizem que você é feio, que você não presta, que você não se encaixa, que você não é ideal o tempo todo. A cultura, né? Do cancelamento. A cultura do cancelamento. A gente viu, eu não sei se você assistiu esse seriado Adolescência, ele fala sobre isso, né? E as pessoas, em geral, estão muito perdidas, né? E a psicologia está aí para isso, né? Tem esse papel de tentar fazer a pessoa se entender, né? Se entender. É muito difícil a pessoa ter. Então, acho que você está nos dois caminhos certos aí. E, assim, acho muito legal isso que você falou, porque grande parte das pessoas, eu tenho conversado muito com jovens sobre carreira, sobre isso, e eu vejo que as pessoas, como sempre foram, pressionadas, como você falou, isso aqui é coisa de doido, faz isso aqui, isso aqui é bom, isso que dá dinheiro, isso aqui é legal, né? E elas sofrem essa pressão toda, e às vezes a gente tem que seguir o coração, como você disse, né? Exato. Pode parecer, às vezes eu falo que quando a gente fala, segue seu coração, faz o que você gosta, pode parecer meio esotérico, né? Meio clichê, meio né? Clichê, segue né? Seu coração. Segue seu coração. Mas o que eu sempre vejo, eu vejo isso em você, assim, as pessoas que fazem o que realmente gostam, elas é outro brilho. Com certeza. Né? É outra coisa que a pessoa tem. Então, eu acho que esse que é o grande ponto. E aí eu vou encerrar aqui falando um pouco sobre isso, né? Seja você um jovem que está escolhendo a sua carreira,
você, principalmente, está no meio da carreira, sabe aquela carreira que você começou porque seu pai te indicou no emprego, ou porque alguém arrumou um emprego para você, e você continuou nele, e aí você foi promovido, e aí você fica, mas você está insatisfeito, você vai para o trabalho passando mal, fica doente, adoece, né? Não fique preso, né? Pense, você tem outras oportunidades. Ah, mas eu estou com 40 anos. Cara, você tem 40, você ainda tem mais 25 de carreira para frente. Você tem 50, você tem mais 15 anos de carreira para frente. Não fique trabalhando em algo que te faz mal, né? Que te adoece. Porque nós somos uma pessoa só, como você falou, né? Com certeza. O estresse, o cansaço, a doença que eu trago da empresa, do trabalho, eu levo para minha família, eu levo para minha vida pessoal, eu levo para minha saúde. Então, não faça isso, né? Faça o que você gosta. Ah, mas o que eu gosto não dá dinheiro. Dá sim. É que você ainda não entendeu como ganhar dinheiro com isso, mas você vai ganhar dinheiro também. E o Somos Mais Que Um é sobre isso, né? Sobre pessoas, sobre conversa, sobre mais uma pessoa que a gente conhece, porque cada pessoa que a gente conhece muda a gente, né? A gente aprende algo novo. Então, se você gostou, siga o nosso canal, assista os outros vídeos e até a próxima.